A palavra que eu quero trazer para você hoje está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 25. A partir do verso 1, é uma palavra sobre ingratidão. Porque me parece que nós não estamos tendo mais clareza do peso da ingratidão nas nossas vidas. E as pessoas estão facilmente se tornando ingratas. E você precisa cuidar disso. Diga por quê? Ingratidão gera morte, pessoal. Em todos os aspectos. Gera morte espiritual, gera morte na alma, psicológica, gera morte física também. Nós precisamos ser gratos. O povo de Deus é um povo grato. O povo de Deus é um povo que sabe reconhecer e que tem humildade para reconhecer quando Deus usa alguém para estender as mãos para eles. O povo de Deus é um povo grato, que não remove as pessoas do seu devido lugar, que não diminui pessoas para aliviar suas dívidas. O povo de Deus é um povo grato, que sabe reconhecer as pessoas. Então, se você é de Cristo, tem alguém que é de Cristo aí? Hein? Você tem que fazer um exercício todos os dias de reconhecer pessoas que são importantes na sua vida. A começar dentro da nossa casa. Não é mesmo? Nós temos que exercer gratidão. Quem está pegando? A ingratidão é um problema. Eu vou ler o verso 10. Mas eu gostaria de fazer desse sermão um sermão um pouco mais positivo. Então eu vou ler o verso 10. O capítulo 25 todo trata sobre esse assunto. Mas eu vou ler o verso 10 para a gente entrar no assunto. Que tem uma pergunta aqui que é muito importante. E depois eu vou junto com o pastor Luiz, vai ser meu assistente de leitura. Nós vamos ler o texto todo, porque nós vamos fazer esse sermão de forma bem expositiva. Eu sinto no meu espírito que nós vamos sair daqui hoje às 3 da manhã. Olha os crentes fanáticos, tudo louco. Você fica aí, eu vou embora jantar. Mas eu creio que Deus vai falar no nosso coração. Você crê? Está preparado? Verso 10 diz assim. Quer orar primeiro ou ler primeiro? Você está crente, né? Só aqui que você ora, né? Você ora em casa também? Quem ora em casa? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta minha mão para a gente filmar, porque eu depois vou pegar as câmeras para ver. Aí, obrigado. Então vamos orar. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, como irmãos. Obrigado pela reino, Pai. Como é apaixonante viver essa igreja. Obrigado, Senhor, pela paixão que o Senhor dá a cada um dos nossos voluntários, a cada um dos membros, que vivem essa igreja intensamente, entregando ao Senhor tudo, Senhor, por amor de Jesus e das pessoas. Nós fazemos o que fazemos porque amamos a Jesus e amamos as pessoas. Nossa missão é levar o evangelho do reino ao mundo todo. E o nosso porquê é porque nós queremos aproximar de Jesus as pessoas que estão distantes dele. Senhor, mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, mas distantes de Jesus, nós queremos aproximá-las do Senhor Jesus. As pessoas que estão, Senhor, desigrejadas, descongregadas do corpo de Cristo, nós queremos aproximá-las de Jesus. E aqueles ímpios e incrédulos e os que ainda não conhecem a Jesus, nós queremos acercá-los de Jesus, aproximá-los de Jesus. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado essa grande missão, essa linda missão. E muito obrigado por não nos deixar esquecer o porquê estamos aqui. Nós te amamos, a tua palavra, Senhor, é preciosa, é fiel, digna de toda aceitação. E nós recebemos essa noite a tua palavra de coração aberto, Senhor, para crescermos em conhecimento, em graça e em verdade. Amém, amém, amém. Quem pode dizer amém? Me ajuda a profetizar, aponta o dedo de profeta para alguém e diga, cresça em graça e em verdade. Vamos lá. Verso 10.
E Nabal, que quer dizer louco, respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Essa é a resposta de Nabal a Davi. Quando Davi enviou os seus servos à casa de Nabal para pedir alimentos. Davi estava no Carmelo com seus homens, com seus valentes. Os pastores de rebanho de Nabal estavam também. E Davi não deixou que nada faltasse aos pastores, nem ao rebanho. E Davi e os seus soldados serviram de muro para proteger os bens de Nabal, seu patrimônio, proteger seus servos. E no dia que Davi enviou criados a pedir que desse algo para comer a Davi e também aos seus soldados, Nabal respondeu isso: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Na época, Davi estava fugindo do rei Saul, que Davi tinha sido consagrado, ungido rei, e Saul estava defendendo um trono que não era dele, perseguindo a Davi. Então Nabal aqui claramente tenta diminuir Davi para tentar se livrar da obrigação de ser grato. Então veja, quando eu diminuo a pessoa que me favoreceu, o peso da obrigação se desfaz. Então todo ingrato tem o mesmo caminho. Ele não vai inventar um caminho novo. Entende? Todas as vezes que você estender a mão para o ingrato, a resposta dele é diminuir você para aliviar o peso da obrigação que ele tem de ser grato por aquilo que você fez por ele. Você consegue entender? Porque apagando aquele que me fez o bem, então eu não tenho mais obrigação nenhuma de gratidão. Então, a ideia do ingrato é te diminuir ou te apagar. Porque se ele te apaga da vida dele, ele tem uma falsa ideia de que então ele não deve nada. Se ele te diminui, ele diminui também o peso da gratidão, ou seja, o peso dessa dívida. Ok? Está conseguindo entender ou não? O peso dessa obrigação. Ainda que eu não entenda que uma gratidão é dívida, e que gratidão não deve escravizar ninguém, nem prender ninguém, a gratidão é necessária. E diferente de mim, Deus, no Antigo Testamento, pelo menos, trata a gratidão como dívida. Está conseguindo entender? Nós vamos ler a partir do verso 1. Pastor Luiz, você pode me ajudar? Amém. Vocês estão preparados? Amém. Pegue na mão de alguém e pergunta: você está crente? Vou te dar uma chave sobre gratidão. E vou te dar uma chave sobre o que é gratidão no reino de Deus. E se você é crente, não espere gratidão de muita gente, não. Diga por quê? Porque Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então essa é a média dos que são gratos, 10%. 90% é ingrato. Jesus já te dá a média que é para você não ficar frustrado, e nem decepcionado. Mas eu posso te falar? O 10% que é grato, paga pelos 90% que é ingrato. O que é grato, traz alegria ao seu coração, que aqueles 9 juntos na ingratidão, produzindo tristeza, não consegue ofuscar o brilho da alegria de um que foi grato. Quem pegou? Quem pegou? Então vamos lá. Pode ler, pastor Luiz. Versículo 1. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou.
E o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Aí, vamos lá. E Faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Vai lá. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de um bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Você vê que o Nabal era de uma casa boa, né? A casa de Calebe era uma boa casa. Só Calebe e Josué, dos que estavam no deserto, de 2 milhões, entraram na terra prometida. E Calebe entrou na terra matando vários gigantes, estabelecendo-se na terra. Ou seja, era uma grande família, a família de Calebe. Mesmo em boas famílias, você tem pessoas ingratas. Mas vamos lá, continue. Versículo 5. Enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, pergunta-lhe em meu nome como está. Como alguém pode chamar Nabal, né? Nabal significa louco. O cara chama, olha o nome dele, louco. Eu entendo claramente que essa narrativa é teológica. E está te mostrando que todo ingrato é um louco. O nome do homem não é Nabal por acaso. O texto, ele tem o intuito de te revelar, de te ensinar, de forma muito didática e pedagógica, que todo ingrato é um louco. Você pode dizer comigo? Todo ingrato é um louco. Todo ingrato é um louco. Não sei se você pegou. É que eu não estou entendendo o que você está falando. Você está falando louco ou lobo? Louco? Louco. É eu que tenho a língua presa, irmão? Você que está... Vamos lá. Todo ingrato é louco. Todo ingrato é um louco. Vai lá, continue. Versículo 6. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Esse é o coração de Davi. Tenha paz você, tenha paz a tua casa, tenha paz tudo que você possui. Está o coração de Davi revelado. Ele chega desejando paz. Amém? Ele chega reconhecendo a prosperidade do homem. Você é um homem próspero. Então, tenha paz. Vai lá. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos. É. Agravo... Volta aí. Perdão. Agora... É normal. Amém. O nome disso é adrenalina produzida pela pregação. É. A pregação do evangelho produz isso. Né? É verdade, pastor. É uma adrenalina. É muita. Eu já estou pensando aqui como... A gente fica nervoso quando a presença de Deus vem, quando você sente o peso da pregação do evangelho. O pessoal acha que subir aqui e falar é fácil. É brincadeira não, irmão. O ouvido mais perto da sua boca é o seu. Quando você fala para as pessoas, o primeiro a ouvir tem que ser você. Vamos lá. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão. Você vê que Davi está sendo bem claro. Os seus pastores, primeiro, olha o momento. Eu ouvi dizer que você está tosqueando. Esse é o momento da colheita. Então você cuida das ovelhas para que ela te dê lã.
Então, Davi não chega num momento difícil para Nabal, chega num momento de abundância, chega num momento de colheita, chega num momento de alegria, chega num momento de festa. Você não entendeu, não? E ele diz, olha, eu vi que vocês estão tosqueando. Seus pastores, que estão tosqueando essas ovelhas, estiveram conosco, lá no Carmelo. Nada faltou a nenhum deles. E nós servimos de muro e proteção para eles. Pode perguntar para eles. Davi está explicando por que está mandando pedir ajuda para Nabal. Ele está mandando pedir ajuda porque ele cuidou de Nabal, ele cuidou da casa de Nabal, ele cuidou dos bens de Nabal, sem nem conhecer Nabal. Davi fez isso porque ele era um homem que cuidava das pessoas. Davi era pastor de ovelha, então ele cuidava. Lembra? Saul é da tribo de Benjamim. Jacó disse assim, quando foi abençoar Benjamim, Benjamim é um lobo. De manhã ele despedaça a presa, de tarde ele reparte os despojos. Por isso que Saul não pode ser rei. Como é que você vai pôr um lobo para cuidar de ovelhas? Mas Davi é pastor de ovelha. Por que Israel ama tanto Davi? Davi tinha cuidado do povo. Davi tinha esse coração cuidador. Você está conseguindo entender ou não? Todo ministro de Deus, todo pastor, e você é um ministro de Deus. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você é um ministro de Deus. Todo ministro de Deus tem que ter um coração cuidadoso, tem que cuidar das pessoas. Está conseguindo entender ou não? Cuidar das pessoas não quer dizer que você vai ser bobo, não, tá? Quer dizer que você tem que cuidar de quem precisa ser cuidado. Tem que proteger quem precisa ser protegido. Está conseguindo entender ou não? Mas também tem que rodar a espada contra quem precisa de espada. Não dá de bobo, não paga de bobo, não, tá, irmão? Você só é crente, não é idiota, não. Vamos lá. Pode continuar, pastor. Pergunta aos teus moços, e eles todos... Com mais vontade. Mais Amém, ênfase. pastor, tá bom. Pergunta aos teus moços, entra na história. Pergunta aos teus moços, Isso. e eles te dirão. É! Estes moços, pois, achem graça em teus olhos. Agora é os de Davi. Davi está falando que esses homens que eu enviei encontrem graça aos teus olhos, Nabal. Vai lá. Porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos... Viemos quando? Boa ocasião. Claro, você está colhendo. Eu te ajudei a cuidar quando você estava plantando. Agora que você está colhendo, eu venho te pedir que me dê uma parte. Pegou ou não? Está entendendo o sentido da coisa? Vai lá. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi... Não exigiu nada. Dá o que você quiser. Dá o que você achar que pode. Dá segundo o seu coração. Dá conforme a sua mão. Está exigindo, não. Quero tanto, quero tanto. Faça o que você quiser. Mas faça alguma coisa por nós. É isso que Davi está dizendo. Vai lá. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Veja, eu tenho que falar. Fala. Porque a gente confunde o que é ingratidão. A ingratidão não é resultado da obrigação que não veio. Preste atenção. Se alguém te ajuda, retribuir, não é o mínimo? Sim ou não? Sim. Então o que você pensa? Quando a retribuição não vem, quando a obrigação do outro não é feita, você pensa, isso é ingratidão. E não é. A ingratidão nasce quando aquele que foi alvo da sua bondade tenta apagar você na vida dele. Quem é Davi? É óbvio que ele sabia quem era Davi. Eu sou pregador há muitos anos. E antes de eu pregar para o público final, eu era pregador dos pregadores. Para quem que eu pregava? Para pastores, para líderes, para pregadores. Eu não pregava para o povão. O meu ministério não foi construído pregando para o povo. Eu sempre preguei para pastores e líderes. Por isso que eu tenho dificuldade de ficar fazendo aplicação de mensagem, essas coisas que pregador faz em igreja, né, normalmente. Veja, muitos anos eu fiquei no bastidor. Eu pregava, os pastores aprendiam. Eles pegavam as minhas mensagens e repregavam. Alguns
cada um do seu jeito, pegava o princípio, aprendia a mensagem, pregava dentro da sua identidade, com o seu coração. Outros imitavam até os exemplos que eu dava, eles repetiam. Teve igreja que eu cheguei, e o cara estava pregando a minha mensagem, aí ele veio andando assim no meio do povo, pôs a mão na minha perna e falou assim, tirou o microfone assim, ó, da boca e falou assim, é a sua mensagem, negão. Falei, eu sei, né? Mas é muitos. E você não acredita. Às vezes eu chego em São Paulo, chego nessas coisas de pastores, chego nas igrejas, os caras que pregam as minhas mensagens, que ficaram debulhando minhas coisas no YouTube, que compraram meus DVDs, eles fazem de conta que não me conhecem, para não ter que reconhecer que aprenderam de mim. Eu já passei por isso 1 milhão de vezes. Aí você basta conversar 10 minutos que você vai ver que ele conhece tudo de mim. Todas as mensagens, todos os lugares onde eu preguei, por onde eu passo, sabe tudo. Consumiu tudo, mas faz de conta que não conhece. Consegue entender? Você está aí? Sim. Fala alguma coisa. A gente vive isso. Eu tenho uma tese, mas eu acho que você não vai estar preparado para ouvir. Só Gílio vai me entender. Existe no inconsciente coletivo das pessoas no Brasil a ideia de que o negro é inferior. E ter que reconhecer que você aprendeu de mim, colocaria você abaixo de mim, o que ninguém quer. É triste, tá? Mas eu tenho para mim que a maioria deles é resultado disso. Outros são boçais mesmo, truculentos. Mas a maioria sofre dessa, como que nós vamos chamar? Um racismo velado, um racismo institucionalizado. Não sei, é um racismo que está no cotidiano das pessoas, mas não é assumido por ninguém. É feio assumir essas coisas, né? Mas a verdade é essa, tá? Estou te falando do fundo do meu coração. E pare para prestar atenção se você não tem razão. Procure aqui na nossa região e procure no nosso país 10 igrejas relevantes que os pastores sejam negros. Num país de 200 milhões de pessoas, com o tanto de negro que tem no Brasil. Aí você vai entender o que eu estou falando. Até no meio espiritual e religioso espiritual, o racismo é real. Mas vamos trocar de assunto, senão você vai achar que eu estou falando de política. Eu não estou falando de política, não. Amém. Versículo 11. Calma aí, pastor. Olhou para mim. Não, você me entendeu, Gílio? Eu estou falando para você que ele entende. Porque ele é um músico incrível. E tinha que ter muito mais reconhecimento do que tem. Acredite em mim. O pessoal não faz aí 10% que a gente faz e são reconhecidos com prêmios. Guarde isso no seu coração. Tem que se esforçar 10 vezes, 20 vezes mais que uma pessoa que não é negra. Essa é a verdade. Mas ouça isso. A tentativa de te apagar. Tem um pastor aqui no Brasil, eu não vou falar nome porque ainda não passou da meia-noite, só trabalho com o nome depois da meia-noite. Que eu conheci ele dessa maneira, diante do Espírito Santo de Deus que está entre nós e que em nós habita. Que eu falo a verdade e não minto. Eu estava no aeroporto de Belo Horizonte, caminhando no corredor do aeroporto que eu ia embarcar. Esse pastor me parou no corredor, e que o nosso pastor Mateus estava vestido igual ele, né, essa semana. Ele me parou no corredor e falou assim, pastor Eduardo. Eu falei, oi. Ele tira uma foto comigo, eu assisto os seus vídeos. Gosto muito de você. Parei, gentilmente abracei, tirei uma foto. Gostei dele, foi simpático ali na hora. Chamei ele para um evento que eu estava fazendo. Ele foi. Coloquei ele para pregar no evento, junto com os demais pregadores, lá em São Paulo.
Evento em São Paulo. Na primeira oportunidade que ele teve, ele me deu uma facada nas costas e saiu me detonando pelas costas para um monte de pastores. Estou te falando do fundo do coração, aqui diante do Espírito Santo. Esse cara falou mal de mim até. Outro dia eu encontrei ele de novo. Ele falou para mim que via todas as minhas mensagens. Eu encontrei ele de novo. Ele tentando fazer o que eu fazia, ensinar líderes. Ele fez de conta que eu era uma pessoa estranha para ele. Você consegue entender? Isso é Brasil, irmão. Escreve com S, não com Z. Não é como as pessoas pensam. Esse é o Brasil. Consegue entender? Foi dessa maneira. Eu não sei quantas vezes você viveu a ingratidão. Mas para nós que somos ministros do Evangelho de Cristo, é todo dia, tá? Todo santo dia é um tapa na cara. Eu acho, acredito eu, tem 5 anos que eu estou pastoreando, nesses 5 anos, eu acredito que eu não dormi um só dia sem uma pessoa ter um ato de ingratidão. Porque basta você começar a cuidar para você ser ingratidão. A ingratidão nasce quando nasce a benesse. Quando você beneficia alguém, nasce a ingratidão. Por quê? Porque a pessoa vai tentar pagar você da vida dela. Vai tentar diminuir você. Você consegue entender ou não? Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Tem gente que vai tentar fazer isso, vai tentar apagar. Então, não foi a falta da obrigação, não foi a não resposta dele o problema. O problema foi ele tentar apagar quem Davi é. Quem é Davi? Quem é você? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Veja, diz que não conhece, mas sabe até quem é o pai. Hoje todo servo foge do seu Senhor. Fala que não conhece, está vendo? Mas está sabendo que Saul está perseguindo Davi. Veja, sabe tudo sobre Davi. Mas quer apagar, quer diminuir, para se sentir não mais em dívida. Então, o ingrato sempre vai tentar te apagar. Sempre vai tentar te diminuir, para ele não se sentir mais em dívida. Tem um amigo aqui, que mora aqui perto de nós, que ficou muito famoso. Acredite, ele tem milhões de seguidores. Um dia eu fiz live com ele para ele ganhar seguidores. Uma coisa estranha, como é que eu conheci esse moço? Estava no avião, sentado na saída de emergência, que tem espaço. A saída de emergência dos aviões, geralmente, é um assento que você tem que pagar uma taxinha a mais para você sentar ali. Né? O povo não gosta de pagar, geralmente vai um ou dois, assim. Quando o voo não está cheio, sempre vai vazio. Eu sentei ali na janela, ficou vazio as 2 poltronas do meu lado. O voo decolou, o rapaz saiu do assento dele e sentou na poltrona do corredor. Então ficou eu e ele ali na poltrona, que a do meio estava vazia. Aí ele disse, pastor Eduardo Reis? Falei, sou. Aí ele falou assim, eu te acompanho nas redes, eu te acompanho no YouTube, eu assisto seus vídeos, eu fiz a escola lá. Foi falando. Eu falei, qual é o seu nome, onde você mora? Eu moro em Santa Catarina, meu nome é tal. Batemos papo, cara bom de papo, gente boa, simpaticíssimo. Gostei demais do moço. Depois estivemos juntos, fizemos live juntos. Dei voz a ele quando ninguém sabia quem ele era. Passaram 6 anos. Olha a diferença desse. Ele me chamou lá na casa dele para almoçar. Fui almoçar, me levou para a gente jogar uma partida de golfe. Eu não joguei nada, né? Porque eu não sei. Né? Eu descobri que golfe é um esporte de rico, porque demora tanto para acabar que só rico para ter tempo. Aí, ele falou assim, ó, eu queria te agradecer, porque as coisas na minha vida aconteceram tão rápido,
que eu não tive tempo de te agradecer. Eu não tive tempo de respirar, parar como estou fazendo aqui agora e te agradecer. Porque você me deu voz quando ninguém tinha me dado. E eu fiquei super feliz. Porque num mundo cheio de ingratidão, tem os que agradecem. Mas veja, quando as coisas acontecem de repente na vida das pessoas, leva anos, às vezes, para ela reconhecer. Porque gente igual eu, que carrega uma unção de destravar pessoas, é só chegar perto, que se tiver o mínimo de força de vontade e competência, destrava. Porque eu favoreci muita gente, mas nem todo mundo deu certo. Os que deram certo é porque estavam prontos. Não adianta você dar oportunidade para quem não está pronto. Mas se você der oportunidade para quem está preparado, meu irmão, voa. Você só precisa abrir espaço. E o que os ministros no Evangelho no Brasil aprenderam? A não abrir espaço para ninguém, porque eles têm medo de perder lugar. Como eu nunca tive esse medo, porque eu sei para quem Deus me chamou e quem eu sou, então não tenho medo de nada. Eu sempre dei espaço para todo mundo, sempre abri, sempre pus para pregar, sempre chamei. Irmão, nunca tive esses problemas. É só você ver a nossa igreja. Né? Olha o tanto de gente que prega aqui, até adolescente prega. Eu congregava numa igreja que o mesmo pastor pregava todo dia por anos a fio. E ninguém podia pregar, não é porque não tinha pregadores na igreja, não, porque ele tinha medo de perder o lugar dele. A insegurança é tão grande que mais ninguém pode crescer. Consegue pegar? Fala alguma coisa aí para eu entender que você está entendendo. Esse barulho aqui é do que, será? Teve uma vez lá no Caixotinho, eu estava pregando, do nada começou a tocar Macarena. Começa com esses barulhozinhos. Depois veio uma Macarena, é o telefone de alguém conectado, sabe? No som da igreja. Sangue de Jesus, me livre dessa vergonha. Nós saímos até daquele worship feio, saímos naquilo. Foi feio. Você está rindo porque não foi com você. Mas, gente, você está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender? Quantas mil vezes pessoas que aprenderam comigo, que eu ensinei Bíblia para muita gente, tá, irmão? Eu passei muitos anos ensinando. Quantas vezes as pessoas depois falavam que não tinham estudado comigo, que não me conheciam, para as outras pessoas? Às vezes até para mim, porque eu não consigo ver a cara de todo mundo, né? Eu tinha 3.000 pessoas por semana lá em Alphaville, estudando presencialmente, quase tudo pastor e líder. Esgotava toda vez que eu abria as matrículas. É uma loucura. O brasileiro tem uma cultura de ingratidão, porque ele acha que para ele ser melhor, ele precisa pagar o outro. Você consegue entender ou não? Tem lugar para todo mundo, irmão, você não precisa pagar ninguém para você ser alguma coisa, não. Faz o que Deus te chamou, não olha nem para a direita nem para a esquerda, não se compara com ninguém, queira ser melhor do que você mesmo amanhã e está bom. Você vai explodir na terra. Você está entendendo? Diga amém. Você tem que ser melhor do que você mesmo, não é com os outros, não. A comparação vira câncer na alma, tá? Pare de fazer comparação. Comparação é coisa de gente que está doente, não está resolvido. Pare de se comparar com os outros. Você é único. Deus te fez único. Deus deu uma digital para você que ninguém mais tem. Você ficar se comparando com os outros? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, né, irmão? Olha para quem está do seu lado e diz assim, pare de se comparar. Pode continuar lendo, pastor Luiz. Amém. Versículo 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas rezas que degolei para os meus tosqueadores, eu daria a homens que eu nem sei de onde vêm. Olha só. Então, a ingratidão não é a obrigação que não veio. É o doador que foi apagado. Ou seja, aquele que fez o bem está sendo apagado. Olha o que ele está falando. Eu não sei nem de onde veio esses homens. Não, são os caras que estavam cuidando do seu patrimônio quando você não estava lá. Ingrato. É isso que está acontecendo. Quem está aí? Amém. Fala um amém nem que for para disfarçar. Que você, não é comigo não, isso é com o outro. Glória a Deus, aleluia. Vai lá. Vamos continuar, pastor Luiz. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram. E chegando,
lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Então olha o que chegou para Davi. Davi, Nabal não esqueceu de te agradecer. Na verdade, ele fingiu que não te conhecia. Agora, irmão, você está lidando com Davi, né? Davi foi o cara que escreveu esse salmo aqui, ó. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei antes de havê-los destruído por completo. Dá para brincar com um cara desse? Esse é o Davi, segundo o coração de Deus, para depois você ficar julgando o pastor. Continue aí, pastor Luiz, vamos ler. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. Ó, Davi virou para os valentes e falou assim: pegue cada um a sua espada. E os caras pegaram a espada. Davi pegou a dele também. E ele falou assim, ó: vamos até a casa de Nabal e me faça o Senhor 2 vezes o mal que eu vou fazer a ele, se hoje mesmo ficar um bebê vivo na casa dele, eu vou matar todo mundo. Você está doido? Você tem noção o que é você mexer com homens de guerra? E eles falaram que vão pegar homens comuns para matar? Não ia sobrar ninguém. Davi falou que não ia sobrar nenhum bebê, ele ia matar todo mundo. Por causa da ingratidão do Nabal, o louco. Continua lendo aí, pastor Luiz. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ele tinha só 600 homens e ele matava exércitos inteiros, tá? Vai lá. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal. Então, um dos servos de Nabal viu Davi falando, correu na frente e contou para a mulher do Nabal, a Abigail. Porque você vê que se o cara é louco e tiver uma mulher boa, já salva muita coisa. Quer ver? O cara é doido, mas casou com uma mulher prudente. Entendeu ou não? Vou falar de novo. Falei na reunião das 18. Você tem que se preocupar com quem você vai casar. Quem é solteira aí? As mulheres solteiras, deixa eu ver você. Balança a mão, você que é mulher e é solteira. Você precisa casar rápido e com sabedoria. Diga por quê? Porque está chegando o fim dos tempos. E a Bíblia diz que no final dos tempos, 7 mulheres vão brigar aos tapas por causa de um homem. Sinal que o mundo está acabando é que está acabando os homens. 7 mulheres vão brigar por causa de um homem. E sabe o que elas vão dizer? Gustavo, fala para eles aí, Gustavo, o que ela vai dizer? Pega o microfone. Eu até separei o texto para ficar mais forte. Olha o texto, olha o texto. Isaías 4:1 diz assim, ó, naquele dia, ou seja, neste dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão, nós mesmos, ou nós mesmas, providenciaremos nossa comida e nossa roupa. Quer dizer, apenas... Você não precisa sustentar a gente, não. Nós vamos sustentar você. Uai, não tem homem, pô? Então, por que você tem que casar rápido? Porque cada vez vai ser mais escasso o tal do homem. E por que você tem que casar com sabedoria? Porque às vezes é do sexo masculino, mas não é homem. Continua aqui o texto ainda, mestre. Vai lá. Apenas case-se conosco e livra-nos da vergonha de sermos solteiras. Não, ser solteiro hoje é uma virtude, tá? Antes só que é mal acompanhada. Vai por mim. É. Mas a Bíblia vai dizer que elas vão ter vergonha de ser solteira. Irmã, quer um conselho? Não se envolva em nenhum relacionamento por carência. Vai dar ruim. É por revelação do céu. Ore, tá? Ore. Parece bobo, mas eu vou te dizer, é no joelho que você vai ter que arrumar esse relacionamento. Amém. É orando.
Porque os dias estão difíceis, tá? Tão difíceis. E cada casamento errado é uma igreja que deixa de nascer. Porque casamento errado destrói ministério. Entendeu? Mata no ninho, nem nasce, nem frutifica. Porque uma família é uma igreja. E cada casamento mal feito é uma igreja que não nasce. E quando você casar, cuidado. Diga por quê? Porque eu não sei se você sabe, você vai jurar ficar com ele até o fim. E o Reb de Lubavitch escreveu, quando um casal se separa, até o altar em que eles juraram os votos chora. Casamento é coisa séria. Tem gente que já está casando pensando em separar. Quer fazer contrato, porque vai que separa. Ô, irmão, eu ia mandar você para um lugar. Não é esse que você pensou, não. É outro lugar, filisteu. É que tem os filisteus no nosso meio, vem aqui trazer confusão no acampamento de Israel. Sangue de Jesus, sua Filistia. Volta para a Filistia. Aqui é o lugar do povo de Deus. Quem está aí? Você está aí ou não? Irmã, deixa eu contar para você como é que funciona. Eles estão comprando Bíblia no sebo. Usada, que é para você pensar que eles são crentes. Aí ele chega com aquela Bíblia toda detonada, comprou no sebo, viu? Aí eles vestem suas roupinhas, Ribamar, de crente, e entra a andadinha deles, ó. Irmã, é laço, chuta que é laço. É uma mistura de pregador com jogador de futebol que você não sabe o que é. Você está entendendo ou não? Irmã, é o demônio que a gente enganar. Uma bibliazinha surrada. Pergunta 3 versículos da Bíblia, ele não sabe te falar. Quando você vê essa bibliazinha surrada, fala assim, abre em Esdras a Bíblia. Deixa eu ver um texto em Neemias, procura aí. Aí você fala para ele, onde é que está o livro de Obadias? Para ver se ele tem intimidade com o negócio. Você vai ver que não tem intimidade nenhuma. Entendeu? Cara, crente, irmã, ele abre a Bíblia no livro certo, sem olhar para ela. De tão acostumado que está. Então, você põe à prova esses caras, tá? Põe à prova. Senão você vai começar a comprar fake. Tem um monte de crente fake. Tem cara de pregador. Tem jeitinho de homem de Deus, faz até devocional. Mas tem chifre e tem rabo. Só você olhar com cuidado. É diabo. Estou falando para você. Mas vamos seguir. Segue aí, irmão. Senão nós mudamos o assunto. Versículo 14. Tá amarrar, tem que amarrar mesmo. Com nó de 3 dobras e 7 nó. Entendeu? Que é para não... Tem uns perturbados, irmão. O povo está terrível. Vixe. Era advogado, tem a estreita. Vamos seguir. Vamos seguir, porque daqui a pouco vira bagunça. Vamos lá. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Continue. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. E nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães. Olha o que é uma mulher sábia. Olha o que é uma mulher sábia.
Irmão, olha para essa sua mulher e dá graças a Deus. Ah, irmão, faz rápido, irmão. Vai lá, continua. Estou agradecendo, pastor. Você tem que agradecer de joelho. Porque ali a sabedoria chegou. Vai lá. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados. Isso é o que tinha que ter feito o Nabal, o louco. Mas não fez. Quem está fazendo? Abigail. Vou mostrar qual que é o seu fim, ingrato. Vai lá. E os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços, ide aos seus moços, adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não... Em outras palavras, ela está falando assim, vai na frente. Que eu vou atrás, eu vou depois. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. Ela não contou para o Nabal que estava indo, senão era capaz dele impedir ela. A mulher sábia sabe até o que tem que contar, o que não tem que contar para o marido. Depois dessa, eu vou chegar lá em casa e conversar com a Priscila. O que ela está me escondendo? Vai lá. Vamos lá. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e seus homens lhe viam ao encontro. E ela encontrou-se com eles. Então, ela foi descendo com o jumento, encontrou Davi que vinha ao encontro dela. Vai lá. E disse Davi, na verdade, que em vão tenho aguardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. Davi está falando o que ele fez. Ó, eu em vão cuidei de todas as ovelhas desse louco aí, desse Nabal. Em vão guardei tudo que ele tem. Porque agora ele me despreza como se eu não existisse. Davi está aqui colocando o coração dele para fora. Vai lá. E ele me pagou o mal por bem. Ele me pagou com o mal o bem. Vai lá. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e de outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino, vendo, pois Abigail a Davi apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. Davi falou o seguinte, faça-me o Senhor outro tanto, faça-me o Senhor muitas vezes mais, se eu até amanhã não matar todo homem na casa de Nabal, mas não vou deixar vivo nenhum menino. Está conseguindo entender, irmão? A gravidade do negócio? Você quer ser ingrato? É assim que Davi vai lidar. Vai lá. Mas a Abigail chegou lá. Isso. Prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse, ah, meu senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele é, qual é o seu nome? Louco. O nome é louco, então ele é louco também. Continue, Luiz. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os moços de meu senhor. Então ela está falando assim, ó, meu marido é louco. Não tenha má impressão no seu coração sobre ele, não, porque ele é louco, ele é um homem vil. E eu não vi os teus servos vindo da minha casa. Porque se eu tivesse visto, a história ia ser diferente. Ela está se explicando. E perdoa o erro dele. Tome esse erro como sendo meu. Porque eu vim aqui reparar o erro. Hein, irmão? Deus te deu uma mulher assim. E tem uns que estão perdendo mulher assim. Para ficar com umas loucas Nabal também. Ei, irmão. Só Deus na sua vida. Vai lá. 26. Agora, pois, o meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma,
que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de tua mão te salvaste. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, este é presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Ela levou todos aqueles presentes, toda aquela comida e falou, ó, tá aqui. É para você, é para o seu povo aí, para os seus homens. Dê tudo para eles, eu trouxe para você de presente, vai lá. Perdoa, pois, a tua serva estas transgressões, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor. Porque o meu senhor guerreia as guerras Olha do o que ela está Senhor. falando, Davi. Deus vai fazer da sua casa uma casa firme, Davi. Porque você guerreia as guerras do Senhor. Você entendeu, irmão? Cutuca quem está do seu lado, você tem que saber em que tipo de guerra você vai entrar. Nós temos que lutar as guerras do Senhor. Para de ficar lutando essas guerras que não levam para lugar nenhum. Vamos lá. E não se tem achado mal em ti, por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir, para te procurar a tua morte. Contudo, a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe. Aí, veja o que falou Nabal. Ah, qualquer servo agora que foge do seu senhor, eu vou ter que cuidar? Falando da perseguição com Saul. Olha o que ela está falando. Eu sei que você está sendo perseguido, mas você é homem de Deus. Deus vai te atar, te amarrar junto dos feixes dos que vivem e vai matar os teus inimigos. Ela está consertando o que o Nabal falou. Você está pegando ou não? Mulher sábia. Com a mulher assim que você tem que casar, irmão. Você precisa de uma Abigail na sua vida. Você que é solteiro. E nem sei por que você está solteiro, que você está de mulher que quer casar. Se apruma, varão. Sai do vale da indecisão. Vai lá. Versículo 30. E há de ser que, usando o Senhor, com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado a de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então o meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor em si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Ela já está falando para ele assim, eu sei que você vai ser colocado como rei de Israel. Aqui o texto está usando príncipe, a palavra na tradução, mas é rei. Sei que Deus vai te fazer rei de Israel. E quando Deus te fizer rei de Israel, esse Nabal não vai significar nada para você. Mas lembra de mim. Lembra da tua serva. Porque Deus vai te fazer o bem. Tem gente que tem visão. Já sabe para onde Deus vai levar. Vai lá. 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao meu encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Ia matar tudo. Vai lá. Então Davi tomou a sua mão, o que tinha trazido, e disse-lhe: Sobe em paz à tua casa, vês que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha... Eu fico imaginando Abigail, pastor. Eu fico imaginando em casa. Perdão, pastor, mas eu senti aqui. Abigail chegando em casa e falando: Nabal. Não, ela vai chegar agora, vamos ler. É. Vamos imaginar, não, vamos ler. Eis que tinha a sua casa um banquete, como banquete de Presta rei. atenção, o cara estava fazendo festa e Davi estava subindo para matar ele. Ele ia ser pego no meio de uma festa e ia morrer todo mundo. Não ia sobrar ninguém.
Davi era bonzinho, irmãos, mas ao mesmo tempo não, tá? Porque quando ele lutava as guerras do Senhor, por causa de um negócio desse aqui, só você pegar o texto. Davi, quando entrava no lugar, matava, que Deus mandava ele entrar, a mulher estava grávida, ele abria a barriga, tirava o neném e matava. Para não crescer e vir atrás dele. Então presta atenção, não ia sobrar ninguém. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo Aí. que ela... Bêbado. Davi ia chegar e o cara estava festando e bêbado. Mas não ia aguentar uma espadada. Vai lá. Pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu... O cara estava tão ruim que ela falou assim, não dá nem para conversar com esse louco. Vamos esperar o dia amanhecer. Vai lá. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que ele ficou como uma pedra. Você está entendendo ou não? Vai lá. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo... Veja bem, Davi matou ele? Não. Quem matou ele? Já que Davi perdoou, Deus matou. Pegou? Não tem jeito para o ingrato, irmão. Se não te pega o seu inimigo, pega Deus. Vai lá. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve ao seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados... Dá-lhe, ingrato. Ou seja, Davi olhou para aquela mulher e falou assim, tem que ser minha. Uma mulher sábia dessa, tem que ser minha. Porque no momento certo, salva a vida do rei. Vê? Uau. Davi viu as virtudes da mulher, que o Nabal não via. Não ouvia a mulher. Irmão, você que é homem, casado, deixa eu falar com você. O dia que Deus não falar com você, ouve a sua mulher, porque o Espírito Santo está falando na boca dela. Você está pegando ou não? Vai lá. Vindo, pois, os criados de Davi, a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva se virá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. 5 são as virgens, né? Que preparam a noiva para o marido. Está lá no Salmo, vai lá. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi... Ela se tornou mulher do rei Davi, porque foi sábia. Deus matou o marido dela. Deus podia matar esses caras ruins tudo, né? Deus matou os Nabal tudo. Aí matou o Nabal. O que ficou? A mulher solteira. O que Davi fez? Vai ser minha. Casou com a mulher. Pegou ingrato. Continua na sua ingratidão. Quem pegou? Ficou claro ou não? Vamos em Lucas 17, verso 11, para a gente encerrar essa mensagem. Lucas 17, 11, pastor Luiz. Do 11 em diante. Já vamos fechar a mensagem. Quero só te mostrar o poder da gratidão. Amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou... Está falando de Jesus, só para dar contexto. Jesus está descendo a Jerusalém, ele está na Galileia, está descendo para Jerusalém e vai passar pelo meio de Samaria. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos,
os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Por que eles pararam de longe? Porque se eles se aproximam de alguém que não tem lepra, eles podem sofrer pena de morte, apedrejamento. Então, mas eles tiveram muita ousadia, eles saíram ao encontro de Jesus. Vai lá. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ó, Jesus falou assim: vá e se mostre ao sacerdote. Quando eles começaram a entrar para ir ao sacerdote, ficaram tudo limpo. Porque o texto de Levítico diz que quando alguém tem lepra, se é curado, tem que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote verificar se a lepra de fato sumiu. Vai lá. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Então, um que viu que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta, né? São 10. Os 10 viram que foram curados, mas só um voltou glorificando a Deus. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. E respondendo de Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Jesus vai fazer uma pergunta simples, né? Quantos eu curei? 10. Onde estão os outros 9? Então você já não precisa nem perguntar mais, porque Jesus já perguntou. De cada 10, só um volta. 9 é ingrato. Pegou ou não? É para você não se frustrar. Essa é a proporção na sua vida. Se voltar um, você tem que ficar feliz. Vai lá. 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E o que voltou que você menos esperava? Os judeus não voltaram, não. Quem voltou foi um estrangeiro. Um samaritano. Os judeus foram curados e não voltaram para agradecer. E os judeus são criados nos preceitos da lei. Todo mundo conhece a lei. Todos sabem que tinha que voltar para agradecer. Ninguém voltou. Só um estrangeiro voltou. Glorificando a Deus. Os outros apagaram a Deus na sua vida. Ó, a morte de Nabal se tornou visível quando Deus matou ele. Mas ela se tornou visível porque no interior de Nabal ele já estava morto. A pessoa só consegue ficar amarga como Nabal se já tiver morrido. Você consegue entender ou não? O ingrato é alguém que já morreu por dentro. Então a morte física ali foi só uma manifestação visível de algo que já havia acontecido no mundo invisível. Você está conseguindo entender ou não? No interior do cara já estava morto, por dentro já estava morto. Agora, eu não sei se você reparou um detalhe. 10 foram curados, 9 não voltaram, mas um voltou glorificando a Deus. Quando você tenta apagar Deus na sua vida, nasce a ingratidão. Quando você não reconhece o que Deus é e o que Deus faz, nasce a ingratidão. Porque o que foi grato, voltou glorificando a Deus. Reconhecendo o lugar de Deus. Não tente apagar Deus na sua vida. Você está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender? Aí, para esse que voltou, esse caiu aos pés de Jesus agradecendo, olha o que Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Veja, ele curou 10, só um voltou. E o que voltou não só foi curado, foi também salvo. Só o que foi grato foi salvo. Os outros só foram limpos. Entendeu a diferença? Os que foram ingratos foram curados, mas foram ingratos. O que foi grato foi curado e foi salvo. Sua fé te salvou. Vá em paz. Quem pegou até aqui? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: fuja do ingrato. O ingrato atrai. Todo ingrato atrai a mesma coisa: destruição e morte. A ingratidão é autodestruição. Nunca você vai ver
um final feliz na vida de um ingrato. O final é sempre destruição. Conseguiu entender ou não? Quem conseguiu entender? Seja grato a Deus. Seja grato às pessoas que te estendem a mão. Seja grato. E peça perdão quando você não for. Porque a gente precisa voltar a aprender a pedir perdão, né? Quando você não for grato, volte a pedir perdão. Peça perdão pelas vezes que você não foi grato. Trabalhe seu coração para alinhar o seu coração com o coração de Jesus. Quem conseguiu pegar? Todo mundo entendeu?